Momentos de Harmonia, capítulo 12, Vítimas da Loucura. Sim, são hoje obsessores, catalogados como seres intermitentes, vingadores implacáveis, destituídos de sentimentos de piedade ou compreensão. É certo que se deixaram enlouquecer e perseveram na monoideia do desforço, elaborando planos de crueldade e preparando armadilhas para surpreender aqueles contra os quais se movimentam. Difíceis ao diálogo e armados de ferocidade, quanto de insensibilidade ao sofrimento alheio, prosseguem cegos pelo rancor. Certamente chegam a provocar revolta, e a revolta, a sua constante sanha perseguidora, é o desespero, quando não o ressentimento profundo com sinais de rebeldia. Obsessores que se tornaram são sinônimos de inimigos insolventes. Não o detestes, porém, por mais lhe sofra os áculos da perversidade, eles são teus irmãos doentes em último grau de desequilíbrio. De alguma forma, sem que o percebam, são também teus benfeitores, graças ao seu tresvario, despertam-te para a realidade transcendente, a fim de que atentes para os deveres legítimos. Não eram obsessores, tornaram-se os seus atuais perseguidos e empurram as suas esperanças para o abismo da desesperação. Confiaram e tiveram seus ideais traídos. Amaram e se tornaram vítimas da infidelidade. Doaram seus sentimentos, que foram atirados a pau de crime e da indiferença. Sonharam com uma felicidade que tiveram transformada em pesadelos de sofrimento inenarráveis. Distenderam a ternura e recolheram a ingratidão. Viram enregelar-se as emoções enobrecedoras. Desequipados de fé e coragem, caíram na cegueira do ódio. Deixaram-se arrastar pela correnteza da desdita e agora, atormentados, não sabem o que fazem. Não há razão que lhe justifique a sandice. No entanto, considera se esses infaustos acontecimentos fossem contigo, como agora te apresentarias. Isso te auxiliará a entendê-los e até amá-los. Eles necessitam de tuas vibrações afetuosas. Faz o bem e renova-te, iluminando-os. Graças às tuas conquistas, eles se aclarecerão e voltarão à normalidade, preparando-se para refazer o caminho, recomeçar, tentando seguir consigo em paz. Jesus, que é o Senhor dos Espíritos, sempre usou para com ele de imensa misericórdia, afastando-os dos seus hospedeiros, com o objetivo de que não agravassem mais a sua responsabilidade, ao mesmo tempo ensejando-lhe a aprendizagem de sua palavra, motivadora de renovação e de liberdade. Ela finaliza assim: reflexiona em torno de teus sentimentos e, considerando os teus irmãos ainda obsessores, tem cuidado, evitando piorar a tua e a situação deles,
por negligência ou irresponsabilidade de tua parte. Assim seja. Então aqui estamos mais uma manhã para o nosso estudo dominical, agradecendo a Deus a possibilidade de nos dar desse aprendizado, que possamos tirar o melhor proveito e que sejamos assistidos pelos amigos da espiritualidade, aqueles que têm incumbência de estar aqui conosco, nas manhãs de domingo, inspirando, orientando, esclarecendo, e de nossa parte que possamos ter a coragem, a força de colocar em prática essas lições que são assim repetidas há tanto tempo e a gente às vezes encontra dificuldade em praticar pela acomodação, até mesmo pelo medo, né, do novo, e dificultamos esse encontro com a paz, com a harmonia, com a felicidade. Nos lembramos nessa prece inicial dos irmãos que estão lá fora em dificuldade maior. Temos certeza que ninguém está desassistido e que nada é injusto, mas quantas vezes somos colocados ao lado desses irmãos e não realizamos a parte que nos cabe. E junto deles, aqueles que estão lado a lado, que possa ter esse entendimento de que ali estão com uma função dada por Jesus, dada por Deus. No mais, é agradecer imensamente a essa oportunidade. Agradecer aos encarnados presentes, aos desencarnados, como sempre se lembra aqui, pedindo a purificação da água, pedindo o passe para todos os presentes. A nossa companheira aqui, graças a Deus, conseguiu estar aqui entre nós, que a nossa irmã Giselda seja abraçada com muito carinho pela espiritualidade e que vá com o coração para o seu lar carregado de coisas boas. E assim damos por iniciado a reunião da manhã de hoje e já vamos convocar o Carlos para dar sequência no nosso primeiro livro de estudo, que é um livro muito bom, a gente recomenda, Conviver e Melhorar, Batuíra e... Cadê? Lourdes Catarina. Então vamos aqui a uma mensagem da dona Lourdes Catarina, a lição 14, exteriorizando a paz. A mensagem inicial já veio a fomentar essa situação. Aí é como se fosse um tratamento psicológico. Começa primeiro o paciente dando aqui as situações limitantes. Busco a paz interior. Por isso, passo a vida me dedicando a agradar e socorrer os outros, mas no final sou sempre mal compreendido e mal interpretado. Ao ser criticado, fatalmente perco a pouca harmonia interna que havia conseguido e me sinto um nada. Tenho certa tendência para agir sempre de forma irrepreensível. Por que sou tão vulnerável às opiniões alheias? Estou cansado. O que devo fazer? Agora vamos ao questionamento da dona Lourdes Catarina. O detalhe é o seguinte, a pergunta, por que sou tão vulnerável à opinião alheia? É uma coisa que nós, dentro do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, aprendemos a nos isolar das deficiências que vem nos trazer a diversidade. Então, se nós tivermos aquela consciência de que estamos no caminho correto, essas coisas não vão adiantar e nós não vamos ficar em evidência, vamos dizer assim, à disposição do negativo, ou daqueles que criticam, no sentido de criticar porque não está fazendo aquilo que eles fazem. Nós estamos no nosso rumo, nós estamos no nosso objetivo. Tu não vê assim? O problema todo é que a verdade é um fator a desmembrar. Hoje a verdade, hoje, amanhã já não é. Amanhã você pode ter vários pontos. Não é mais a verdade. E numa vida aqui nesse mundo, dá só a visão espiritual, do desapego, é um ponto de vista, mas algumas pessoas precisam de uma forma até maior do financeiro,
do físico, e aí elas estão ali. É o tesouro que bate no coração dela. Ela está ali focada naquilo. O desapego é o trabalho. Agora, como fazer isso? E aí, ainda mais, aí eu falo mais do que foi o estudo de ontem ali. A gente fica preso, sabe, a redes sociais, a conceitos aqui, ali, a política, a isso, e a gente fica sufocado de informações desnecessárias. E aí, como foi falado no estudo ontem, qual é a saída? A saída é a gente, sabe, já que a gente não consegue agradecer pelo que vem, a gente agradece pelo que tem. Pelo que tem. E trabalhar esse início de uma visão aceitável do que é teu, pelo que você já tem. Depois pelo que te conforta. Depois você vai ampliando isso, até você chegar a uma transformação de posicionamento. A coisa tem um processo de transição, não é de uma hora para outra. A informação, nesse caso, era sempre necessária. O problema é você escolher de onde que você capta essa informação. Mas senão acaba vendo nítido. O cérebro humano, ele é um órgão em constante evolução, então ele precisa, você não pode parar ele. Quando a sua morte ela começa, a tua morte física começa, é quando o teu cérebro começa a morrer. Então você tem que estar sempre buscando, então não pode se fechar naquele mundo teu. Então uma coisa. Agora, com relação à opinião de terceiros, a meta é, meu irmão, nem Jesus Cristo agradou a todos, então o problema todo é informação, sabe o que é? Nós somos ainda... Escolha a informação que você não, mas é que tá, nós somos espíritos ainda em processo de aprendizado. Nós não temos filtros necessários para alguns tipos de informação. Oficial. Não é nem questão de oficial, aceitável por você. Você pega ali uma pólvora, você pode fazer algo a ajudar o grupo ou algo a destruir o grupo. E a tua falta de filtro faz você tomar atitudes que mais tarde vai te passar o quê? Raiva, ódio, rancor, angústia, pena, depressão, de uma porção de fatores. Mas por quê? Porque você, no teu juízo, se condenou. Porque você pegou um material e criou uma destruição. Um homem acorda e vai para a varanda fumar um cigarrinho. O outro sobe o terraço e vai fazer seus exercícios. Quem está errado? Nenhum dos dois. Cada um tomou a sua iniciativa. Só que um falou, eu vou fazer algo benéfico ao meu corpo físico. E enquanto estou ali, vou me distrair pensando em coisas agradáveis e tal. E o outro, vou tirar o prazer do meu cigarrinho. Só que ele não projetou aquele cigarrinho para o meu corpo físico, traz substâncias químicas que prejudicam. Então, quer dizer, aquele do cigarrinho não teve um filtro para se precaver lá na frente. Aquele do exercício teve esse filtro. E quando olha o cigarro, já vem com ojeriza. Então, quer dizer, isso tudo é nas informações que a gente pega. Às vezes, a gente se sufoca. Sabe qual é o problema disso? É voltar ali de novo no agradecimento, na gratidão. A gratidão te põe numa frequência, te ancora numa frequência que tudo lhe será somado, como está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Primeiro o reino de Deus, depois tudo lhe será acrescentado. O que é esse reino de Deus? É a gratidão pelo mundo, pela vida, por tudo, e manter isso. Isso te ancora numa frequência que você não passa fome, você não passa necessidade, você vai ter a prosperidade, mas você não vibra na gratidão. Ou você oscila muito e fica muito mais no patamar da escassez. Por quê? Porque você visa o engrandecimento do outro, você visa os sonhos dos outros, você critica o crescimento dos outros. Então você cada vez mais massifica a necessidade de mensagens martelo, só na cabeça. Porque você se posiciona pequeno.
Então a gente tem que entender essa engrenagem de primeiro cultuar o reino de Deus dentro de mim, que não é nenhuma religião, não é ir para a casa espírita, para a igreja tal, não, é a alegria de viver e a satisfação de que eu tenho, que necessito, e saber avaliar, por que aquilo veio para mim? Qual é a mensagem que aquilo quer dizer para mim? E às vezes aquilo ali que eu passei, olhei assim e não dei atenção, é uma mensagem a falar, olha só, você é muito reclamão, tudo está sendo te dado, e você ainda continua reclamando. Você não está vendo que você tem uma vida maravilhosa? Você não está vendo que, por mais escassez que tu se aprofunda, tu sempre tem uma base ali para te segurar? Sempre tem uma base ali para você conseguir caminhar? É dali para cima que é o teu trabalho, e você não olha para isso. Então, muitas das vezes, o universo está conspirando a nosso favor, e a gente está conspirando contra a gente mesmo, né? Autossabotagem. Agora, é o seguinte, o tema aqui é crítica, tá? Agora vamos ver a opinião da Lourdes Caterina, né? O Erlei expressou, Carlos expressou e Ju. Vamos ver o que ela fala agora, olha que título sugestivo, exteriorizando a paz. Chegou na hora boa aí, ó. Bom dia, Chegou na hora boa. Então vou começar aqui. Repete a pergunta. A gente está lendo aqui o livro Conviver e Melhorar, de dois espíritos. A metade do livro é da Lourdes Catarina e a outra metade é do Batuíra. Então vou iniciar aqui pela pergunta de novo. Então é como se fosse um consultório psiquiátrico e o cara está ali fazendo seu depoimento. Busco a paz interior, por isso passo a vida me dedicando a agradar e socorrer os outros, mas no final sou sempre mal compreendido e mal interpretado. Ao ser criticado, fatalmente perco a pouca harmonia interna que havia conseguido e me sinto nada. Tenho certa tendência para agir sempre de forma irrepreensível, porque sou tão vulnerável às opiniões alheias. Estou cansado. O que devo fazer? Aí vamos agora ao questionamento da Lourdes Catarina. Cara, só um minuto. No tempo Barbarie, ou seja, na época daqueles imperadores romanos, aqueles elementos que eram até um pouco não, eram bem sádicos, né? Já havia o pessoal que aceitava, né, procurava o cristianismo e com ele se segurava pela fé, pelo amor e até mesmo pelo desenvolvimento do bom senso. À medida que o bom senso ia chegando, ia notando que aquelas coisas, os ensinamentos do Cristo, prevaleciam. Porém, eles não estavam para agradar aqueles que os queriam, vamos dizer assim, prejudicá-los, né? Simplesmente por causa da organização cristã que eles tinham e levavam aquilo. Então, nota-se que aqueles que procuraram o caminho cristão, eles não tiveram boa vida, não tiveram essa felicidade material, mas sentia o bom senso, sentia a razão espiritual nas coisas orientadas pelo mestre. Não sei, será? Todas as coletividades, todos os países ou os grupos têm esse desenrolar, sabe, do mais forte subjugando o mais fraco. E aí, quer dizer, o cristão, cara, na nossa ótica, o cristão era um pingo, era um grão de areia no oceano. A gente está vindo aqui em cima de uma cultura romana, por isso que é católica, apostólica, romana. A gente não sabe nem o que era o cristianismo naquela época. Eles... Sim, desculpa te interromper. O tema aqui é crítica. Por que a crítica me incomoda? Como é que eu vejo o cara que me critica? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? É isso que ela vai desenvolver. Vamos ouvir a Lourdes Caterina, depois a gente coloca a nossa opinião.
A paz se exterioriza nos olhos de quem aprendeu a arte de ser sincero consigo mesmo. Será que somos? A meta mais fácil do mundo para se alcançar é ser como somos. A mais difícil é ser como as outras pessoas gostariam que fôssemos. A serenidade interior é conquista de quem possui autolealdade. E essa autolealdade está muito amarrada ao autoconhecimento. Porque se você não tem autoconhecimento, você não é leal a nada, você é um piolho, vai na cabeça dos outros. Fé, né, naquilo que você pratica, que você crê, né? A fé no que você crê, porque aquilo ali é que vai fazer as regras do jogo para você. Se você não tem essas regras formatadas de forma bem concisa, você vai ficar à mercê de consciências alheias. Aí vem a questão das informações, né? A fé vem das informações que você recebe, e a partir dali você cria seus códigos, né? A artemícia é uma planta balsâmica de gosto amargo e utilizada como remédio. O sândalo é uma árvore de madeira resistente, da qual se extrai um óleo empregado em farmácia e perfumaria. Ambos são aromáticos e originários da Ásia. Possui algo em comum, mas têm utilidades completamente diferentes. A natureza refuta, desmente a igualdade. Jamais foram encontradas duas flores idênticas. As sementes se modificam. Desculpa, os semelhantes. As semelhantes se modificam com o passar do tempo. O problema da concordância aqui me levou as semelhantes se modificam com o passar do tempo. Até as folhas de uma mesma árvore são desiguais, assim como variável é cada amanhecer. Para desfrutar. Você está vendo, Erlei? Olha só, a argumentação dela para chegar ao assunto, ao tema central, que é crítica. Olha como ela está, vamos prestar atenção na argumentação. Para desfrutarmos a paz verdadeira, precisamos entender que somos um núcleo de vida distinto. Vivemos em comunidade, mas sobretudo com nós mesmos, uma singularidade a serviço da coletividade. Repete. Uma singularidade, nós somos uma singularidade. Temos a nossa singularidade, a nossa diferença um do outro, mas a serviço do grupo, né? Somente empregando de maneira responsável nossa capacidade de sentir, de raciocinar e de realizar, livre das interferências dos cegos instintos e dos laços de dependência, é que podemos nos apaziguar de modo essencial. Então, esse desapego aqui é fundamental. A nossa vida entra num terror simplesmente por causa do apego. O apego à vida física, o apego à minha esposa, ao meu trabalho, a tudo que eu faço. E a gente, quando entende que aquilo ali terminou o alinhamento, terminou a hora de estar ali junto, não tem mais esse alinhamento. A minha mãe não morreu, minha mulher não morreu, meu marido não morreu. Ele só se separou de mim de forma momentânea. E eu tenho que entender que a minha vida continua. O meu proceder, a minha vida, sabe, favorável, agradável, próspera, tem que continuar. Porque o externo não pode influenciar tanto assim o meu interno. Então a gente tem que trabalhar esse conceito de singularidade para não ser mais um ônus para o grupo. E aquilo que você falou ontem, repetiu várias vezes, né? A gente não perde, não tem perda. Não tem perda.
O importante que está sendo dito aí, nós já sentimos, muitas das vezes não tem aquela possibilidade de fazer a ligação das palavras para usar um termo técnico, mas nós já sentimos, né, pelo conhecimento que adquirimos até agora, que essas coisas funcionam, e aí vem dar, né, a nós o exemplo de que estamos no caminho certo. Muitas das vezes, repito, nós não sabemos falar com determinadas palavras, mas se temos em nós já esse sentimento. Não nos reportamos a isso para nos envaidecer ou diminuir os outros, e sim para que tenhamos mais consideração pelo nosso universo pessoal. Pô, que legal, entendeu? Então, quando as críticas chegam, olha o que ela nos fala aqui, né? Que muitas das vezes a vaidade, né, nos faz sentir muito mal perante uma crítica, né? Não, estão desdizendo, estão falta de consideração, não é nada disso. Vai o discernimento falar, será que pela visão deles é isso que eles enxergam de mim? Será que é isso que eu passo para eles? Ou eu estou na contramão do que eu quero, do que eu acho? Eu penso, eu quero uma coisa, mas eu executo de forma contrária. Quer dizer, isso tudo é material para a gente refletir, para a gente meditar. Né? É preciso que nos perguntemos, quem escolhe o que penso e o que sinto? Quem determina como vou agir? Eu penso muito isso no meu dia a dia, as pessoas me acham meio grosseiras, meio impositora, meio sem filtro. Mas tem hora que eu falo, eu estou falando de mim. O que eu estou dizendo não vai prejudicar ninguém. E as pessoas querem que eu mude o meu comportamento por causa da visão deles. Não. Isso. A verdade é essa mesmo. Nós é que temos que ter a nossa personalidade através do conhecimento. Agora, você vai ouvir a crítica, vai analisar, e de repente o outro está certo, na crítica que faz. Aí, né? Aí não pode entrar a vaidade, né? Não, eu sempre sou o dono da verdade. Não sou. Então tem que ponderar, né? Por isso que a gente está estudando aqui, isso aqui. Cabe-nos, portanto, o domínio de nossa vida, pois falsas identidades podem estar controlando-nos a ponto de desperdiçarmos energias imprescindíveis à nossa harmonia e segurança. Porque tem um outro detalhe disso aí, né, cara? Você também silenciar, né, diante de uma crítica que pode ser injusta, né? Aquilo ali pode ser uma pessoa amargurada. Você silenciou, às vezes, por covardia, por medo, né? Não teve a coragem de partir para o diálogo, né? Infelizmente, hoje em dia, qualquer discussão termina em... É isso que eu ia falar, de repente vai ter o diálogo com as boas palavras, mas a pessoa é tão coisa que parte para cima e a gente vai ficando pequenininho e não temos mais nada a dizer. Mas isso tudo é vivência, é experiência, e nada é prejudicial, tudo é ganho. A gente é que limita tudo em cima de uma encarnação. Né? Aí ela faz uma alusão aqui. Dente de leão, no folclore da flora silvestre, significa vontade firme e lealdade aos próprios objetivos, por ser capaz de crescer em abundância em todos os períodos do ano, ou em qualquer campo ou terreno. Seu nome vem do francês, dente de leão. Essa flor amarela a ouro apresenta como semente um talo de pelos brancos e sedosos, que o vento dissemina com facilidade, por isso se reproduz rapidamente. A famosa semente voadora. Se você procura serenidade, assimile a linguagem da autofidelidade que lhe inspiram os dentes de leão e, ao mesmo tempo, libere-se dessa reação exagerada aos desejos dos outros. Visualize a tranquilidade dos ambientes campestres, o vislumbre de uma tarde em lindo campo florido fala de paz e seu coração
e alivia prolongamente. Eu estou pulando alguma coisa aqui, vamos voltar tudo. O vislumbre de uma tarde em lindo campo florido fala de paz a seu coração e o alivia prolongamente. Isso aqui é uma questão de ótica. É você primeiro se desarmar, é primeiro você entender que você está enfermiço, que você está viciado numa janela deprimente, numa janela derrotista, numa janela que só te põe, mas você está viciado naquele sentimento. Aquilo ali, sabe, é necessidade de sofrimento, sabe? Então a gente tem que entender esse nosso estágio naquela frequência para compreender a minha situação e depois remediar de uma forma mais inteligente. Porque se você não entender que você é o doente e que aquilo tudo ali reverbera de uma forma cíclica, por causa de você mesmo. Porque você pede aquilo, não de forma consciencial, mas nas atitudes. Você está numa viciação de sofrência. Você gosta de sofrer. E você pede sempre para sair do sofrimento, mas age da forma viciada da sofrência, né? Sua memória está repleta dessas associações, que seu dia a dia inquieto e intranquilo deixa muitas vezes escondido em sua mente. Paz é, acima de tudo, harmonia consigo mesmo, em seguida com os outros. É harmonia com Deus e com a natureza. Paradoxo, contrário, é almejar a paz e viver em discordância íntima. Aí vem a questão, desculpa, aí vem a questão da gratidão, né? Que você... Entender o lado da gratidão, que não é uma crença abobada, uma crença do nada. Tem ali o lado inteligente. É você colocar a tua consciência numa frequência elevada, entendendo que você é filho do Todo-Poderoso, você é eterno, você é indestrutível, e que isso tudo aqui é um grande teatro para trabalhar conceitos, ou aprimorar conceitos dentro de você. Quando a gente entra com esse lado lúdico da vivência física, a coisa fica mais fácil, tudo digere de uma forma mais macia. Agora, caso contrário, tu entra do lado deprimente, sabe, da neurose, da depressão. A sublime criação deu-lhe a habilidade de realização através da natureza, assim como outorgou, concedeu às plantas a capacidade de florescer. Nenhuma árvore de sândalo necessita de um botânico que lhe diga como produzir suas essências aromáticas ou aromatizantes. Se você quiser transluzir a paz, seja fiel ao que é, dando ao planeta os frutos de sua própria natureza. Que coisa linda! A verdade é que, por mais que você se esforce para ser justo e consciente, sempre haverá alguém que interpretará mal seus atos e atitudes. Ninguém consegue agradar a todos. Confie em si mesmo, confie em Deus. Apenas Ele maneja os fios invisíveis e infinitos de toda a existência humana. Apenas Ele, porque a gente ainda não tem esse filtro, foi dito no início, de compreender o jogo da vida. Deus sou eu. Eu sou uma parte. Cuidado com o jornadinho ali, ó. Explica para ele isso aí melhor. Deus sou eu, porque Deus está em tudo. Se está em tudo, está em mim. Então eu também tenho aqui Deus. E eu tenho que me aproximar desse bocado Deus que está em mim. Eu tenho que me afinizar, eu tenho que me conciliar com Ele, entendendo qual é a proposta disso tudo. Então, enquanto eu estou como um concorrente, um adversário, isso tudo fica muito difícil. Quando eu crio não uma competição, e sim uma conexão, a coisa fica mais facilitada. Né? Porque o que acontece, é o seguinte, né? Mais ou menos o que ele quer dizer, né? A gente age sempre contrário
as leis naturais, as leis de Deus. Entendeu? Então, quer dizer, não somos Deus nessa hora. Mas quando a gente está de acordo com a lei, o universo vai conspirar a teu favor. Né? Aí você passa a ser também Deus, né? Porque você está usando dos meios que Ele te deu para você realizar aquilo que é proposto. Né? Eu dei até um exemplo ontem, no estudo de ontem, foi uma situação que aconteceu essa semana, que foi uma perturbação generalizada. A entrega não foi finalizada, os meios da entrega foram também tudo desorganizado e gerou uma perturbação grande. E no final todo mundo querendo tirar a culpa de si e colocar em quem realizou a venda ali, alguns departamentos. E nisso me criou uma perturbação muito grande. Eu cheguei para o meu gerente por e-mail, comecei a mandar mensagem, não, e-mail não, foi até zap, e-mail foi para o pessoal, cada um deles. E no zap lá dei o meu parecer. Isso foi na quinta-feira. No final do dia, à noite, ele mandou um recado que eu só vi na sexta, eu não vejo zap à noite. Aí eu vi lá, quando você tiver um tempo, me dá um retorno aí que eu não consegui falar contigo. Aí beleza, eu falei, pô, daqui a pouco vai querer me marretar aqui porque eu falei. Eu tenho que falar, senão eu vou ficar o quê? Só sendo crucificado? E aí, no outro dia tentei, mas não consegui. Eu falei, deixa isso pra lá. Se ele me ligar, eu vou pedir desculpa, porque eu também sou um idiota. A vida está muito melhor para mim hoje do que estava 4 meses atrás. Do que estava um tempo atrás, até mais tempos atrás. E eu não estou vendo o lado bonito, estou entrando num pequeno buraquinho que está ali, me preocupando um pequeno buraquinho que está ali, e eu me concentrando naquilo e não estou vendo, sabe, o continente de graça, de bênção, de prosperidade, e eu estou focando só ali naquele buraquinho. Por causa de quê? É o vício, sabe, de você ver o deprimente, de você ver o lado ruim, ver, sabe, a água pouca no copo. Então a gente está viciado nisso e é um cranco que está ali, ó, toda hora, e você toda hora está com o dedinho ali coçando. Então a gente tem que sair dessa tendência viciosa do pessimismo, do negativismo, do vitimismo, para entrar para o outro lado. Pô, que coisa boa, pena que eles ainda não enxergaram como eu estou enxergando. Então isso tudo é um processo a ser passado, mas que a gente está no cume dessas informações. A gente está ali, ó, na crista da onda, como diziam antigamente os coroas de 50, né? Ainda bem que não tem nenhum jovem aqui, porque a gente está lá, está recebendo a mensagem fresquinha, está entendendo, vendo por livros, por exemplos, e a gente continua ali gostando de coçar o crampozinho. E ela finaliza assim: você encontrará a paz conscientizando-se de que cada um é uma ferramenta exclusiva e específica da natureza, circunstancialmente trabalhando na Terra sob o comando divino. E assim seja. Então, isso aí é a mensagem da mãe de Caterina, do livro Conviver e Melhorar. Está lá no grupo. Está no grupo, está no grupo. Ou se o Luciano quiser entrar no nosso, nós temos um grupo de WhatsApp, entendeu? Onde a gente coloca as mensagens, postadas as reuniões aqui também que são realizadas, tá, Luciano? E fique à vontade, quando você quiser falar, pode falar, tá? Obrigado. Mas vou te achar logo, esse grupo é complicado, hein? É complicado? Tem muita gente que põe uma porção de mensagenzinha. Eu lembro do meu antigo patrão, para a equipe de venda, pelo amor de Deus, eu não quero bom dia. Vamos lá então para o livro dos Espíritos, a questão 436. Então vamos lá, a leitura de O Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 8, da emancipação da alma. Questão 436. A pergunta é: o sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que em que está a alma?
Entendeu? Ele aí a pergunta, todo entendeu? O sonâmbulo. Podia repetir, É, Com certeza. Deixa eu explicar primeiro, aí eu eu repito. fiquei perdido aqui, igual ele também agora. Kardec está perguntando aos espíritos se o sonâmbulo, que ele, nos estudos que a gente viu, ele está ligado ao corpo. Aham. Quando ele tem aquela mensagem, aquela informação, que também é depois passada ao corpo, ele está no local ou ele está no corpo? A mensagem está no corpo, porque ou ele, é como se ele está vendo lá na China ou lá no Japão. Ele está lá no Japão ou ele está aqui vendo lá no Japão? É isso que ele quer perguntar, entendeu? Entenderam a pergunta? Eu entendi. Não, Pode resposta, pode fazer a resposta. Entendeu, gente? Resposta, entendi. Você repetindo. Não tem que respeitar. razoavelmente. Pode repetir, pode. Eu entendi. Até porque, claro, nós já temos o sentido da resposta, porque não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, apesar de que o espírito, nesse caso, ele está emancipado da matéria, né? Mas acontece que a obediência da matéria é do espírito, vem do espírito. Então vamos lá, a resposta. Então vamos à resposta. Por que esta pergunta? Desde que sabes ser a alma quem vê e não o corpo. Agora o milanês vai ampliar, né? E aí tem que entender o seguinte: o corpo é do espírito. Então aquela lembrança toda vai vir quando o espírito voltar para o corpo, de uma forma bem mais lúcida, bem mais consciencial. Lúcida de repente nem tanto, né? A lei então é essa. O corpo é do espírito, não o contrário. O espírito é do corpo. É. Eu ia fazer uma pergunta. Não. Não, ele pediu para repetir a Não é para pergunta. repetir a pergunta. Ah, queria que repetisse a pergunta. Não. Tá ótimo. Aí o milanês, o que acontece, Luciano? Nós estudamos o questionamento aqui e a resposta. Do livro dos Espíritos, né? Que foi feita por Kardec e os Espíritos responderam no período da codificação. E esse livro, Filosofia Espírita, ele amplia, tá? O Espírito milanês amplia isso aqui, nos ajuda no entendimento. Entendi. Então vamos lá, capítulo 28, alusivo à questão 436 do livro dos Espíritos, visão à distância. O que é distância? Visão. Visão à distância. O sonâmbulo que vê à distância, certamente o faz com os olhos da alma. Já falamos, alhures, que o espírito, já falamos a todo momento, a todo instante, que o espírito, em estado de sonambulismo, afrouxa os laços que o prendem ao corpo. E ficando mais livre, pode observar a distância com mais ou menos perfeição, com mais ou menos verdade. Tudo depende de sua faculdade e expansão, de sua evolução espiritual. A distância são sentidas conforme a lei do progresso. O espírito angélico domina as distâncias e todos os obstáculos vão cedendo à sua poderosa mente, que o tempo purificou e que seu autoburilamento despertou para a liberdade. Então aí deve ser assim, só uma falazinha. O sonâmbulo, ele sabe, não por ele, mas pelo espírito, por onde ele está caminhando, por onde ele está andando, e vencendo os obstáculos. Ou eu entendi mal? Ele sabe por ele, porque ele é ele é o todo. O corpo não é um fracionamento dele, é um utensílio usado por ele, que também ele tem a sensibilidade do corpo, mas é o espírito. Então, quando ele se acopla ali, o todo está completo com seus utensílios, entendeu? E a visão, está ali é o espírito, não é o corpo. Podemos compreender que o espírito elevado, já livre das paixões humanas, que não se importa com ataques inferiores, que não violenta e sempre ajuda ao perseguidor, que ama em todas as dimensões, que já se pode chamá-lo de completista na área da terra, essa alma vê a distância, tem, até sem entrar
de certa forma, em estado de transicionambulo, porque a própria matéria não impede que ele tenha essa visão. Então aqui já é um conceito bem mais ampliado do espírito, que você pode transcender até dentro do corpo de carne, até não estando dormindo, não precisando dessa engrenagem, que isso tudo são âncoras para você se segurar e caminhar num desfecho que pode ser feito, mas de início, por falta de filtros, você não consegue fazer. Esses filtros, eu acho que é aqui que ele vai falar um pouco ali na frente até. Alguns podem ver a intimidade da matéria, observam o átomo, viajam dentro dele, entrando em contato com o mundo interno dessa partícula, e sabem que o infinito tanto é para o exterior como para o interior. O micro e o macro se confundem, porque Deus palpita dentro de tudo como sendo todo. É interessante, né? Aí quando você vai para o lado Mistura da ciência com Deus. Nossa, Adoro Deus, isso. porque, né? As leis que regem o macro são as leis que regem o micro, né? Você olha o espaço ali, o que está acontecendo lá em cima, de repente está acontecendo dentro de você, está acontecendo ali num grão de areia. A lei é uma, né? Estou falando em termos materiais. Né? Aí você usa a ciência, né? A parte da ciência, da ciência com Deus junto, cara. Se essa é a ciência, o espiritismo não estaria no patamar. Não, eu acho que o espiritismo estaria assim porque a gente está sendo alertado, educado por espíritos, que está externo. Agora, a ciência é que vai pegando de forma não declarada conceitos transcendentes. O que é a fé? A fé, hoje tem lá um nome meio religioso, meio isso, meio aquilo. Agora, o que é o placebo? É o lado científico para justificar a fé. Na realidade, a espiritualidade torna a ciência possível. Sim, é o que eu acabei de dizer. E outra coisa, ele está colocando aqui, ele começa a falar sobre espíritos angélicos. E ele finaliza falando de o todo. Então, isso tudo é manipulado não só por Deus, por nós, com os filtros necessários para ali estar. Então, quando eu digo que os espíritos angélicos não é diferente da gente, eles só sabem mais do que a gente, eles só têm mais filtros do que a gente, e a gente não sabe trabalhar a informação. A gente vê a grandeza a gente fala Deus, né? A gente sempre quer fugir um pouco daquele Deus do catolicismo e tal, que a gente foi educado ali nele, né? Mas quando você vê que todos, aí que ele não consegue de repente captar, né? Quando fala, né? Sou Deus, né? E as pessoas às vezes se levam para um lado, mas somos sim, porque nós somos co-criadores. Somos. Você vê, o Erlei lembrou ali de um período bem anterior da história. De lá para cá, quanto nós modificamos o nosso ambiente terra, né? Do ponto de vista material, não estou falando do espiritual, do material. Né? Todos nós tivemos a participação. E quando você traz para o lado da reencarnação, né? Pô, nessas vidas todas, quantas coisas eu fiz, desfiz, né? E quantas eu ainda vou desfazer e fazer daqui para frente. Cara, esse conceito de Deus é muito legal, cara, muito legal. É uma coisa que vai muito dentro. Te dá responsabilidade. Senso, né? Desculpa, ele te dá um senso de responsabilidade, né? No trato com o outro, que é o primordial, né? No momento nosso atual, né? O primordial é esse. É como você trata o próximo. A gente falou aqui, tratou aqui da crítica, né? Ontem a gente debateu aqui temas também importantíssimos, né? Quando a gente viu que nem sempre um sentimento que a gente acha que é ruim, que é mal e tal, não é, aquilo ali faz parte do processo. Nós precisamos daquele momento, de viver aquilo nesse momento. E aí, a importância de dar atenção no cotidiano. A gente está acelerado por causa de sufocamento de informações desnecessárias, a gente perde essa sensibilidade de ver o cotidiano, do interrelacionamento.
e aí vulgariza a situação depois cria um conceito egoísta. Ele é grosso, ele é insensível, depois ele não vê a minha situação, ele não... Aí você começa a se vitimizar, porque você goza nessa situação de ser vítima, né? A alma do sonâmbulo pode despertar-se do corpo com uma facilidade que cabe à faculdade e ver as coisas à distância e de perto. Para o espírito de certo quilate espiritual, acabam as distâncias e desaparecem o grande e o pequeno, o embaixo e o em cima. O espírito, com certa faculdade despertada, escuta onde a sua vontade queira levar sua audição. E quanto mais cresce, mais domina esses dons de vida. Deixa eu só terminar aqui. E dentro de nós podem atingir proporções inacreditáveis aos homens. Eu estou falando sempre do ponto de vista material, eu não estou levando para o lado espiritual, não. Quando a gente ia imaginar, eu, o seu Fernando, até você, até o Júnior, até o Luciano mesmo, né? Quando que nós, dona Giselda, a gente ia imaginar que alguém jogou uma bomba lá no Vietnã e em 1 minuto eu estou sabendo disso? Agora tu imagina do ponto de vista espiritual como é que está se desdobrando essa coisa. Os caras estão descobrindo aí globos, né, que podem servir de morada com a semelhança à Terra aos 4 cantos, coisa que o cara não conseguia olhar e visualizar a Lua. Então, gente, a coisa está acelerada. A Terra passa por provações enormes. É um mundo de provações e expiações. No entanto, quando ela ascender mais degraus na sua evolução, passará a receber espírito da mesma faixa de entendimento e até de maior elevação. Olha como é que nós temos que nos preparar, né? Aí vai lá para a Bíblia, né? Lá para merecer, até mesmo para conceitos espíritas, de permanecer aqui na Terra, né? Temos que nos preparar, temos que nos dedicar, temos que estudar, né? O que é bom, né? Para poder a gente merecer essa... Então isso é bom para que a pessoa note, nós ainda não estamos na totalidade igual as pessoas mal informadas pensam. Nós ainda estamos caminhando, aliás, estamos agora no sentido da vocação, no sentido até mais rápido, porque as aspirações para a reforma, né? Reforma do planeta, né? A regeneração, ela está funcionando de uma maneira que as pessoas não estão notando, mas ela está existindo. Então, quer dizer, para o tempo espiritual, está tudo dentro do plano certo. Agora, tu tem que saber que para despertar, tem que se despertar em cada um cidadão do planeta. Cada um tem que ter um modo de aprendizado para poder fazer jus a esse tempo que está chegando. As crianças estão nascendo, tudo esperto. Aqueles pais vaidosos, mal informados, ih, meu filho é um gênio, faz isso. Todos estão fazendo, porque a época é justamente de mudança. Mas essa mudança ela não vem com choque, como eles falam, né, da Terra Prometida. A Terra Prometida ela vem, mas ela vem dentro do nosso senso normal. Justamente depois dessa reforma, onde sair as plantas daninhas, nós vamos poder purificar bastante. E ainda não é o todo, mas é uma grande oportunidade, como disse o mestre. Os pacíficos herdarão a terra, mas herdarão como? Dentro da sabedoria, dentro do amor, da fraternidade e inteligência. Agora, quando se trata de coisa assim ilusória, é de outra maneira, né? Ô, Erlei, tu está muito apegado à terra. Não, eu não estou apegado à terra. Eu tenho uma contrário. Você estou esclarecendo, comparando com as palavras do mestre. A mensagem inicial do Livro dos Espíritos foi mostrando que nós somos espíritos, nós não somos corpo de carne.
O ateu. Mas aí é que Olha, meu querido, Espírito, você não prestou atenção numa coisa. Não, eu que prestei falei. atenção quando tu falou terra prometida. Olha só, se nós herdaremos a terra, não pode ser essa matéria. Eu admirava de você. Questão de interpretação, né? Eu acho que ele fica com consciência. Deixa Tá bom, deixa pra lá. Aí então vão desaparecendo as dificuldades que ora se presenciam no caminho do mundo. Foi aqui mesmo que eu falei? Foi. Do mundo. Quais sejam as dificuldades de transporte, de veste, de moradias e certamente de alimentação. As dificuldades de todos os tipos são devido à falta de merecimento e ao mau uso que os terráqueos fazem dos dons da vida para matar, para arruinar seus próprios caminhos de ascensão. Então, caminhos de ascensão. Aí você não localiza um ambiente. Você está em ascensão, em cima de um mundo que você não consegue nem mensurar ainda. Como é que você vai rotular o que é o paraíso e o que não é o paraíso? Se você é um Através dos estudos. E nós estamos caminhando para quê? Para evoluir. Não se podem dar armas perigosas, ainda que sob a alegação de garantir a felicidade. Agora aí tem que manipular energia nuclear para defesa. Agora um quer mais dar mole para o outro. Voltou, né? A Guerra Fria. Então, vamos voltar aqui. Não se pode dar armas perigosas, ainda que sob a alegação de garantir a felicidade para crianças, por não saberem como usá-las. Então somos crianças. Somente a maturidade pode dar o sinal para que chova no reino da terra as belezas do céu. Os espíritos superiores gozam dessas bênçãos porque sabem usá-las, objetivando o amor. Os sonâmbulos verdadeiros veem esses mundos felizes que já conquistaram a paz e transmitem para os irmãos da terra, esclarecendo porque essa felicidade ainda falta no mundo em que habitamos e mostrando como conquistar esse ambiente de luz. Até o próprio corpo material vai tomar outras dimensões, será mais rarefeito, entrando para a ordem da fluidez e cada vez mais se purificando, dando condições mais elevadas ao espírito que nele reencarna. Nota 10. Aí pode-se haver a felicidade eterna e nunca mais recuar antes dos deveres que Deus impôs às criaturas dentro do amor universal. E ele finaliza assim: quem sabe dessas verdades passa a trabalhar e se esforçar para viver os ensinamentos de Jesus no Evangelho, porque fora da caridade não há o verdadeiro entendimento para os viajores da vida. Olha que Não é definição. salvação, não. A salvação meio que me machuca, meio que me deixa meio... Essa frase aí. Porque fora da caridade não há o verdadeiro entendimento para os viajores da vida. Que a dona Denise possa estar ouvindo essa mensagem. Bem, Agora, onde eu botei o marco? Tá no chão aí. Ah, caiu? fechamos o nosso estudo da manhã de hoje e durante o café, se alguém tiver alguma dúvida, trazer alguma palavra para colocar, tá? Eu estou de olho no horário ali. E vamos para aquele minuto final da nossa reunião da manhã de hoje. Alguns de nós viemos aqui, chegamos com um problema de ordem material, outros de ordem espiritual. Somos visitados por diversos irmãos durante as nossas reuniões. Cada um de nós, eu sempre falo, né, cada um de nós temos o nosso ritual, né, da prece, né? Então, que possamos silenciar o nosso íntimo, né, e conversar com Jesus da maneira que cada um é acostumado a receber, porque sempre vem uma resposta, né? O Divino Mestre está sempre aqui entre nós, tenho certeza.